boa tarde. Somos estudantes do 5º período de Psicologia Noturno e estamos aqui reunidos para a gravação do podcast, cujo tema é Da Diversão ao Perigo, os riscos da manipulação psicológica em jogos online. E para enriquecer o nosso podcast, entrevistaremos a Mayara Cristina, estudante gamer, e o Hudson Ruat, que é o professor e coordenador pedagógico. Formada em História e Filosofia e Pedagogia, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, Psicanálise e Gestão de Pessoas e Gestão Escolar. Boa noite, Hudson. Boa noite, Mayara. Boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado. Então, Mayara, pode começar. Então, Mayara, a gente vai começar com você falando o seguinte: você que vivencia, né, nos jogos online, se você já presenciou, já vivenciou esse contexto de violência dentro dos jogos, nos games, dentro dessas plataformas. Olha, eu pessoalmente, eu nunca passei por essa situação, porém eu já ouvi muitos relatos de pessoas, porque querendo ou não, os jogos online, ele te dá uma abertura de comunicação muito abrangente, né? Você conversa com várias pessoas, às vezes você não sabe quem são, né? É aleatório. Então, assim, querendo ou não, esse contato, essa abertura que você tem com as outras pessoas, eles dão uma abertura para ela fazer essas coisas, de tipo assim, principalmente quando você é mulher, né? Eles usam muito isso. Então, eu, particularmente, evito muito falar em questão de games ou chats de comunicação de games. Eu não gosto por conta disso mesmo, por causa dessa exploração que tem, né, nesse meio de jogos. Eles acham que os jogos ali, como é aberto para qualquer um, é uma terra sem lei, onde você pode falar o que quiser. Eu já presenciei vários xingamentos, isso eu já presenciei, né, xingamentos, assim, de um terror bem acima, assim, que eu não posso falar, né, mas são bem pesados. Uhum. Então, eu prefiro nem estar presente ou ver, às vezes, se eu estou numa comunidade ou se eu estou num jogo que tem esse tipo de conteúdo, eu prefiro sair e não fazer parte. Mas existe bastante. Existe. E alguém, colega seu, porque acho que existem grupos, não existem, dentro dessas plataformas? Tem o jogo que eu jogo muito, você consegue fazer com seus amigos, né? Você consegue entrar numa partida com seus amigos e ter essa comunicação. Mas, às vezes, nem sempre acontece. Às vezes, você está com um amigo e os outros 4, 5 desconhecidos, né? Então, e amigos meus também já presenciaram, né, essa questão de xingamento, essa questão de pressão psicológica que eles colocam mesmo dentro de jogo, porque parece que eles fazem meio que para desestabilizar um ao outro, com pensamentos, com xingamentos mais pesados, com agressividade. Tipo assim, se você está num jogo, você está perdendo, aí começa a questão de agressão física, né? Física não, desculpa, verbal. Eles começam a ter uma agressão verbal, te xingando, colocando como se você fosse a pior pessoa do mundo, e entra no seu psicológico, sabe? Nessa questão de jogo. Então, são coisas que precisam prestar bem atenção na hora que está jogando ali e tudo mais. E você sabe a idade, geralmente, dessas pessoas? Olha, por ser um jogo livre, eu imagino que abrange muito, tanto dos mais novos aos mais velhos, né? Não dá para você saber a idade, né? Um perfil, ele é meio que você coloca suas informações, mas não aparece para as outras pessoas. Então, a gente não dá para saber. E os xingamentos são por mensagem, então, pelo tom de voz, você não consegue saber porque você não escuta as outras pessoas. Então, não dá para saber, mas eu imagino que sejam de todas as idades possíveis. E, Hudson, dentro do convívio com os adolescentes, o que você, assim, presencia, o que você conhece? Tem algum deles que comentam alguma coisa a respeito? Vou até confessar, eu ainda sou um gamer, mesmo que old school. Eu não atuo tanto jogo mais jogos de campanha, então esse ambiente online não faz parte do meu hábito. Porém, todas as vezes em que eu estive na experiência de um jogo online com chat aberto ou chat por mensagem, o nível de toxicidade do ambiente me deixa bastante incomodado. E isso, estou falando, eu tenho 38 anos, passei por todo esse processo, imagina um adolescente, imagina uma criança, Discord, que é onde o pessoal conversa, né? Tipo um WhatsApp de game, assim. Eu peguei uma definição, hoje, sabendo que viria para cá, eu entrei num site dessas operadoras de telefonia, uma das maiores do Brasil,
E a definição da Discord dela era: é uma plataforma digital que oferece um espaço com salas de bate-papo por voz e texto, proporciona a sensação de estar em uma festa o tempo todo, oferecendo uma experiência social divertida, sem precisar sair de casa. Aí fala também que é disponível na versão mobile, mas olha só, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que, mas é vendido assim. E o que mais do que um aluno, por exemplo, que eu saiba que está envolvido com esse tipo de ambiente, é porque às vezes o pai, que até tenta fazer um controle do tipo de conteúdo que o filho está consumindo, ele olha uma definição como essa, confiando no tamanho da empresa, e fala assim, está tudo bem, está tudo bem. Agora, nesse rol de trajetória na educação, nesse período de educação, a questão dos games eu vi prejudicar a trajetória acadêmica de muitos alunos, não apenas os jogos online, seja também os jogos até de aposta, porque não há um filtro tão grande em relação, né, você consegue, através de contas de pessoas maiores de idade, botar dinheiro ali. Então, assim, isso tudo envolve, né? A gente está vivendo um mundo muito intenso nesse contexto. Mas, sobretudo, falando desses jogos que nós gostamos, como que um aluno ele vai se perdendo ali no contexto, e a falta de apoio da família leva ali um potencial a ser perdido no decorrer da educação básica até chegar na reta final. Há um desgaste muito grande nesse processo. Por um ponto, os jogos, vocês trazeram alguns pontos em relação da área mais negativa do jogo. A gente vê muito em literatura, artigos, que os jogos também ele pode trazer um benefício ao indivíduo e aquela comunidade que está ali também associada. Ele tem a parte negativa em relação a isso, que muitas das vezes as pessoas que têm predisposição a ter algum transtorno, seja esse psicopático ou seja antissocial, utilizar do terreno para manipular outros indivíduos ali também. Mas também tem aquela parte onde o indivíduo ele utiliza como interação com outras pessoas. Tirando o viés da parte da manipulação do indivíduo, mas também pelo viés daquilo que pode ser benéfico, como nós podemos utilizar no meio dos jogos online para que outros indivíduos que têm essa predisposição, esses indivíduos que não têm muita informação, que muitas das vezes os pais não sabem expressar bem ou não sabem o que o filho está jogando, como educador, como uma influência em relação a isso, a outras pessoas dentro da área da educação, você vê como forma de interação para ajudar com que eles tenham um conhecimento um pouco mais sobre esse contexto. Vamos separar a sua fala em duas partes. O jogo não é o problema, a não ser quando você tem um jogo, por exemplo, como aquele que inspirou o caso do menino que matou os pais. Então, ali você tem, lógico, né, para uma pessoa em plenas condições de discernimento, de criticidade, ele já é muito pesado. E aí você falou de uma predisposição para um transtorno, aí se torna altamente destrutivo. Mas o jogo não é um problema. O pessoal joga GTA, que é um jogo violento, e não sai por aí assaltando, né, abrindo o carro e levando. Agora, inclusive para outros jogos, você tem ali estudos que comprovam que ajuda no desenvolvimento de pensamento crítico, de pensamento lógico. Então, a gente tem que separar as duas questões. Por outro lado, o que falta, na verdade, é o controle parental de fato sobre se é adequado para aquela idade o acesso a esse jogo. Então, eu falei de um jogo violento aqui, que é o GTA, muito famoso, nem gosto, mas assim, a diferença ele tem uma classificação etária. Quantos pais fazem o controle disso? Porque se a violência ali está no nível acima do que é indicado para uma criança de 10 anos, o que ele vai fazer? Ele vai naturalizar a violência, porque ele está sendo exposto, e cada vez mais está muito real, os gráficos são ultra realistas, ele vai naturalizar essa violência e ele ainda não tem condições psíquicas de fazer os filtros e falar, olha, não, isso aqui é... Ou então ele vai levar isso lá para frente. Pode ser, mas tem uma classificação ali que ela deveria ser seguida e um motivo para ela estar ali. E os pais muitas vezes ignoram, né? Sim, igual falou a questão de jogo, incentivar. Por exemplo, eu também não vejo que o jogo em si é o problema. Vamos falar, por exemplo, o jogo que eu mais jogo ultimamente é o League of Legends, que é um jogo de poderzinho, fadinha e tal. Violência fantasiosa, né? Não tem nada demais. O problema é as pessoas que estão jogando com maldade, porque igual assim, do jogo em si você não vê nada demais. Aí você abre o chat, aí sim, são pessoas que têm a maldade e tal. Mas nem sempre é assim.
Eu jogo também a questão do Rainbow Six, eu não sei se você conhece, que é jogo de tirozinho também, mas, assim, não tem muita questão de influenciar, né? Eu, pelo menos, enxergo assim, eu acho. Mas acho que isso é mais a questão das pessoas. Quando envolve o chat, a gente tem que pensar por que esses indivíduos fazem isso num chat. O anonimato ele é uma questão muito complexa, porque vem aquele dilema ético que já é um clichê, né? Quem eu sou quando ninguém está olhando. E a educação para esse tipo de processo, ela é uma educação do que eu preciso ser para mim e para o outro, independente de eu estar escondido atrás de uma tela. E a escola ainda não atingiu isso, os pais ainda não atingiram esse nível de prática educativa. Porque, gente, não precisa ir longe. Se você abre um portal de notícias e você tem acesso aos comentários, o que você vai ler ali nos comentários te deixa profundamente aborrecido, pelo nível de agressividade. Eu não tenho como mensurar isso, porém eu aposto que 90% daquelas mensagens são escritas por adultos, que estão educando crianças no mesmo molde. Então, eu tenho medo de ser cíclico, né? Eu não tenho um fundamento agora para poder dizer se vai ser, mas aparentemente é isso que a gente tem vivido. Abre ali qualquer site de notícia, abre os comentários, você vai ver, vai começar a notícia sobre uma notícia aleatória sobre esporte. No mundo que a gente vive hoje tão sensível, né? Vira política, vira não sei o quê, vira questão sexual, vira uma série de coisas que não cabem pelo simples, ao meu ver, prazer de destilar uma mensagem de ódio. Por isso que a gente fala que a educação digital, ela não se trata de ensinar a usar ferramentas. O jovem aprende. Mas se trata da existência humana na era digital. Então, seria ideal que a gente chegasse num nível de escola, por exemplo, antes de falar dos pais, em que eu for estudar filosofia e eu trabalho a ética para usar o Instagram, que eu vou falar de literatura e estudo fake news como se fosse uma tragédia moderna, ou português, ou outra coisa, mas para que eu traga isso para uma vida verdadeira para dentro da escola. E talvez aí, fazendo isso nas séries mais básicas, eu consiga criar um indivíduo que vai se desenvolver de forma um pouco mais madura, mais equilibrada, dentro de um meio que ele é cruel. Ele é cruel. Ele é cruel com a gente. Imagina né? E com o adolescente, com a criança. O tanto que é. Essa ferramenta que é talvez a maior ferramenta criada pelo indivíduo em termos de tecnologia nas últimas décadas, é a que tem pior uso, apesar dela ser fenomenal. E a gente está falando aqui de jogos, esquecendo que a maior parte dos jovens jogam por aqui. Hoje não tem tanta necessidade mais de um aparelho, de um console. Você vai jogar pelo celular. E qual que é o uso que a gente faz dessa ferramenta? Você imagina, lá atrás, vamos pegar Platão, Alegoria da Caverna, o pessoal está lá, os prisioneiros olhando as sombras e entendendo aquilo ali como verdade. A sombra agora é esse meio digital, é o algoritmo que reforça a mesma coisa que eu já penso, são os chats, é tudo aquilo que eu entendo como verdade. Como é que eu vou emancipar? Lá eu tinha que entender a verdade, né, e me soltar. Os outros até mataram aquele que se soltaram porque não acreditavam, mas como que eu me emancipo dessa realidade? Passo a enxergar o que de fato é verdadeiro, se eu tiver educação. E aí passa pelos pais, principalmente pelos pais, mas para isso eles precisam se educar também, se conscientizar também. E passa pela escola, claro. Isso aí é inquestionável. E também existem as exposições dentro do chat também de conteúdos, que tem até uma das vítimas, né, que uma adolescente de 17 anos, que o namorado dela, acho que tinha 17 também, se não me engano, expôs as fotos após matar essa adolescente dentro do chat Discord. Existem esses... No Discord, vamos supor assim, vamos pensar assim como um WhatsApp, né? Lá você tem vários grupos, como colocar assim. Você consegue acessar esses grupos porque alguns deles são abertos, outros são privados. Você entra através de link, mas alguns são abertos e expostos. E por ser um chat de mensagens de texto ou de voz, você consegue pegar e mandar fotos, né? Então, assim, existe e pode acontecer também, né? Assim, nesse caso, eu não sei se o grupo era aberto ou não, mas tem grupos que são abertos, que são daí para pior. Eu não sei, eu não tenho muito conhecimento sobre. Parece que tem alguns grupos que são chamados de chants, ou
4chan, 8chan, que são grupos assim. Esses são os mais pesados. E, geralmente, um dos casos que a Tati me passou, o pessoal foi buscar para investigar, né, nessas plataformas para ver se tinha viralizado fotos de um crime lá também. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente, no cotidiano aqui das pessoas normais, a gente fica nas redes sociais convencionais que nós usamos, mas é um mundo de plataformas além disso que não temos noção do nível de coisas que é tratado lá dentro. Lá não tem uma censura, né? Você pode fazer o que você quiser lá. Então, assim, não vai te censurar por isso. Então, as pessoas usam muito dessa liberdade para fazer o que bem entendem, sendo um crime ou não. E como vocês veem? Porque a gente vê que o Instagram, o WhatsApp, eles têm política de privacidade em relação a isso. Em questão do Discord, pelo que vocês pontuaram, é como se fosse um livro aberto. Você tem acesso a tudo, você faz tudo e você não tem aquele caminho de filtro. Como vocês veem a responsabilidade daqueles que criam esses mecanismos para trazer esse caminho aberto para que as pessoas possam falar o que quer, agir da maneira que quer, como responsabilidade também? Porque a gente trouxe também a responsabilidade dos pais como principal agente, que eles são o principal agente na sociedade, para formadores de indivíduo, mas com a responsabilidade também dessas pessoas que criam esses jogos, que criam essas redes para conversar entre si, a responsabilidade deles sobre essas questões também, porque de alguma forma eles abrem o caminho para que isso aconteça. Eu acho que quem cria, né, essas coisas, eles não pensam muito nisso. Na grande maioria são adolescentes que, na verdade, têm um pensamento assim, bem, você sabe, né, bem de adolescente mesmo. Então, eles criam ali pensando que vai ser uma coisa divertida, vai ser uma coisa engraçada, eu estou me divertindo. Então, eles não veem isso como uma responsabilidade. Tipo assim, nossa, olha, eu posso estar acabando com a vida de alguém aqui. Eles não pensam dessa forma. Porque, na sua grande maioria, eles estão naquela fase de, tipo assim, tudo é certo, eu estou aqui, eu criei a sala, eu que sou o dono daqui, eu faço o que eu quero. Então, assim, eles veem ali uma liberdade que, às vezes, pode não ter na vida normal, ou um lugar para fazer uma amizade, ou mandar na vida das pessoas que ele não pode fazer na vida normal. Então, ali eles se acham como se fosse o dono das pessoas. Então, eu não enxergo como se eles têm uma responsabilidade. Eles não veem assim. Lógico que, se for olhar no contexto, eles deveriam ser responsabilizados. Mas, se, por exemplo, eu sou uma pessoa lá e estou criando um grupo, eu não vou pensar nisso, nossa, olha, vou me responsabilizar se algo acontecer. Vai pensar, tipo assim, eu criei, se ela fizer, por conta e risco dela. Tipo assim, eu vou estar aqui no grupo, eu que comando, quem quiser fazer, que faça. Eles são adolescentes que não pensam muito. Então, se você for abrir um chat no Discord, você vai ver que a grande maioria são adolescentes, são crianças, assim. Não são pessoas que já são mais velhas, mais maduras ou formadas de opinião. E estão dando vazão a quê, né? A gente não consegue encontrar, consegue discutir a que tipo de sentimento que começa e inicia isso. Foi importante, você falou, mesmo dentro das grandes redes sociais, vamos dizer assim, há uma grande dificuldade que a moderação, ela é feita por fator humano e por fator técnico também. Eu não entendo esse fator técnico plenamente, mas é uma espécie de digital que cada publicação tem, que ela é automaticamente bloqueada. Só que as pessoas entendem, conseguem identificar onde que essa publicação pode ser quebrada para que a rede não identifique essa digital e aquilo passe pelo filtro. Então, você tem, por exemplo, cenas de crime que foram colocadas em redes sociais grandes que ficaram 20 horas online. Aí entra um outro fator, que é um fator sensível que gera discussões que vão até para o lado político. Regulação. Aumentar a responsabilidade em cima dessas empresas. Mas aí entra numa outra esfera de discussão. Mas é difícil fazer esse controle. É muito complicado. Mas a regulação é um caminho para que se você responsabilizar as big techs, essas empresas, e falar, olha, se deixar passar, se o dano for grande, é um caminho, não estou aqui discutindo se é o melhor ou não, mas é o que se apresentou. Então, o problema é muito maior, né? A gente enxerga que o problema tem uma dimensão muito grande, a gente discute aqui esse ponto, espirra outro ali que a gente não consegue entender, foge do adolescente, entra no adulto, depois vem para a criança de novo, e parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo, tentando solucionar um problema que é geral, é global, inclusive não é coisa do Brasil, muito pelo contrário. Dos casos que a gente
discutiu, né, que eu tive a oportunidade de conversar anteriormente aqui com a Tati, tinham casos fora do país, e isso a gente observa aí no noticiário a qualquer momento. Sendo assim, você, Hudson, eu falo como formador de pensamento em relação a... Porque você está na área educativa, está ali envolvendo com pessoas, e para você, Mayara, que está ali dentro da comunidade, como você aconselharia esses adolescentes, esses jovens, essas crianças, ou até mesmo os pais, que muitas das vezes, sem informação, não conduz os filhos muito menos nas redes sociais, porque a gente vê um número de crianças com redes sociais sem ter um certo controle dos pais em relação a isso, mas também na comunidade dos jogos a gente vê isso também, que às vezes os pais não têm nem ciência do que o filho está vendo, do que o filho está jogando, então é uma responsabilidade muito grande o que o filho está falando também, isso pelo ponto de vista do que acontece também dentro dos seus lares, porque às vezes refletem no comportamento daquelas crianças, aqueles adolescentes, o que eles estão fazendo ali e o que eles estão vivenciando dentro da sua casa também, como formador de opinião. E você, como aquela pessoa que está ali dentro, mais contato físico com aqueles indivíduos, que conselho vocês deixariam para esses adolescentes, para esses jovens, para essas crianças? Tá, eu vou falar como uma jogadora e como mãe também. Eu tenho uma filha e ela joga muito Roblox, né? E querendo ou não, hoje em dia também a gente vê muita questão de coisas que acontecem dentro de Roblox, né? E tudo mais. Então, assim, eu procuro sempre estar perguntando qual sala que ela tá jogando. Às vezes eu jogo, assim, se eu estiver jogando, eu jogo perto dela para estar sempre olhando, né? Não deixo ela ficar muito tempo em jogos online. Eu sempre estou procurando saber também o que ela está fazendo no telefone, aonde ela está indo, porque, querendo ou não, por se tratar de criança, né, uma exposição muito grande, e às vezes a gente não tem muito controle, né, das outras pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar o nosso. Então, eu sempre estou de olho nela, né? Querendo ou não, é muito difícil você falar para os pais, vigiem e tudo mais, porque, querendo ou não, a criança ela passa muito tempo e é muita coisa. Às vezes você não consegue assimilar, ver tudo ou acompanhar tudo, mas é sempre bom estar checando, né? Principalmente eu, como uma pessoa que joga, eu sei o que acontece dentro, então, assim, eu sempre procuro estar junto da minha filha nesses momentos para ver, para dar um suporte. Eu jogo com ela também, que aí eu já pego na questão de ver, já tô ali também vendo o que ela tá fazendo. Tô jogando junto, que aí a gente joga junto, não preciso chamar mais ninguém, deixa só comigo mesmo. Então, assim, querendo ou não dá para acompanhar sempre, mas é sempre bom ter um acompanhamento dos pais nessa questão de estar acompanhando sites que tem chats online, né? Porque eu já vi questão também de ficar pedindo fotos, né, no chat. Então, assim, é muito bom estar sempre olhando, principalmente tratando de crianças. O que a Mayara fala é imprescindível, chamar o pai e a mãe para responsabilidade. Você não libera seu filho para ir... Quantos anos tem sua filha? Desculpa. 6 anos. Mesma idade da minha. Você não libera seu filho para ir brincar longe de casa sem alguém estar observando, né? Sem alguém estar ali para poder ajudar e prestar algum apoio. É a mesma coisa. Ela está longe de casa na hora que ela está ali. A menina brinca comigo também. Como eu não tenho nada online, eu não passo tanto aperto, mas fico ali de olho. E eu acho que é possível, sim, você fazer um trabalho de médio prazo envolvendo os pais de convivência consciente no meio digital. Porque, do jeito que a gente fala aqui, e de fato é real, é pessimista, né? Mas eu acho que é possível, consertando, vindo da base, né? Em trabalho que vai envolver educação formal, a educação de casa, e você desenvolver um indivíduo que ele não seja só, como eu disse aqui anteriormente, um utilizador de ferramentas, mas que ele tenha e construa vida digna na era digital, porque é isso que a gente vive. Não dá para negar esse tipo de tecnologia. Vou dar um exemplo pequeno. Nós negamos isso aqui na educação, estou até mostrando meu cartão. Nós negamos isso aqui na educação durante muito tempo. Não apenas no Brasil. E hoje nós temos uma belíssima ferramenta que, devido às redes sociais, é muito mal utilizada, e a proibição de uso dentro das escolas é um retrato necessário do nosso fracasso. O que a gente está fazendo hoje? Uma relação um pouquinho mais harmoniosa com inteligência artificial. Não estamos negando tanto, mas ainda temos dificuldade em relação ao uso. O jogo,
seja ele mais lúdico, seja ele apenas para entretenimento, ele faz parte dessa formação do indivíduo. Hoje, mais do que nunca, porque você tem facilidade a qualquer hora de jogar. Meu pai me limitava a 1 hora de jogo num Super Nintendo no fim de semana. Era assim que eu brincava. Mas hoje não é. Se está aqui, se é real, eu tenho que ressignificar a relação com ele. E, para isso, eu preciso conscientizar todos os atores envolvidos nesse processo. Então, é uma visão mais otimista, mas que tem que ser feita, construída com seriedade. Se tiver educação engajada, pais engajados, a gente consegue fazer isso sem tirar nenhum dos elementos positivos que você falou dos jogos, sejam eles online ou os jogos de campanha que eu jogo, que, enfim, que também me tem função terapêutica, vamos dizer assim, mas só funciona em conjunto. Concordo. Querendo ou não, hoje em dia a gente está na era digital, né? Não tem como fugir disso. A questão é regularizar a hora, não deixar de jogar sempre, colocar um limite, né? Não deixar tão aberto. Estão acessíveis ainda, e 6 Sim. aninhos já está... Porque não tem como fugir. Você até fala assim, não vou deixar, não vai ter acesso. Só que hoje em dia tudo que você vê tem um acesso. Então, a questão é você não deixar o tempo inteiro, deixar muito exposto. Na minha época eu conseguia não deixar e você crescia sem jogar. Mas hoje é tipo o filho que você nunca vai deixar comer doce, e ele vai na primeira festa de criança com 4 anos e depois passa... Isso, assim, você perdeu a guerra. Então, Exatamente. você vai deixar comer 1 quilo de doce por dia? Não, mas se você controlar e aquilo se tiver uma frequência saudável e com, talvez não usar os piores ingredientes, um ingrediente melhorzinho e você ter um doce ali que é bacana, que não vai te fazer mal, é isso, o jogo é a mesma coisa. Você não precisa jogar qualquer porcaria. Você pode jogar alguma coisa que faça algum sentido. Se é uma criança, procure alguma coisa que vai estimular o raciocínio dela. Entendeu? Procure alguma coisa que vai associar diversão ao aprendizado. Tem muita opção. Agora, se você for preguiçoso para acompanhar a criança, ela vai naquilo que tiver na frente. E, às vezes, vai encontrar um chat, às vezes vai encontrar um ambiente tóxico, e, às vezes, você vai se dar conta disso quando você perdeu, por exemplo, o seu filho ou a sua filha. Às vezes não no sentido mais drástico da palavra, mas perdeu no sentido de contato, de presença, de relação, e isso acontece muito também. Partindo para... Quer falar mais alguma coisa? Eu só ia falar que, querendo ou não, isso estimula o vício, né? Então, assim, questão de, igual ele falou, perder o contato, porque você começa a jogar um pouquinho, aí você começa e aquilo vai. Então, acaba que realmente, já teve relato do meu namorado, né? Os pais dele ficaram sem ver ele, assim, um dia inteiro, porque só ficava dentro do quarto jogando o tempo todo. Então, gera um vício também. Partindo, assim, por tudo aquilo que a gente já pontuou aqui, agradecer pela presença de vocês aqui. Foi um enorme prazer ter vocês aqui para discutir sobre esse tema. E deixando como conclusão, a gente entendeu a importância da educação na era digital em relação a isso. E o papel do pai, do responsável, em estar ali instruindo o indivíduo em relação a esses jogos online. Que o problema não é o jogo, mas também quando as pessoas utilizam isso como um malefício para induzir outros indivíduos com predisposição a algum tipo de transtorno. Então, a importância realmente em educar esse indivíduo, em educar os pais para que esteja mais próximo deles, dentro dessas comunidades, e entender o que o seu filho está vendo, o que o seu filho está falando ali dentro, porque é importante saber também, não permitir que ele se alimente de qualquer coisa, mas entenda o que ele está se alimentando e se é benéfico ou não para a vida deles. Então, a gente traz para vocês esses pontos, trazendo a relevância do jogo como algo benéfico, mas também como algo que pode ser utilizado como um malefício para trazer danos a outros indivíduos também. E cabe esse pensamento aí sobre como vocês vão utilizar o jogo a partir de hoje. Obrigada. Agradeço pelo convite e por compartilhar esse momento com vocês. Também.